conversar agora com o padre Manuel Marangão, vigário episcopal para a Caridade Social. Ele vai fazer para a gente uma avaliação da criação dessa associação de entidades católicas de saúde. Padre, obrigada em primeiro lugar pela entrevista. Qual avaliação o senhor faz e os principais benefícios da criação desta rede de entidades católicas de saúde? Às vezes eu costumo dizer, de uma certa maneira brincando e falando a verdade, que a igreja ela é na sua origem, na sua maneira de trabalhar, muitas vezes uma igreja de gavetas, né? Ela trabalha com cada um no seu lugar, cada um no seu setor e sem nenhuma preocupação em agir de uma forma mais comunitariamente e, como se diz hoje, mais em rede. Quando começou a se pensar esse congresso, o primeiro congresso da BICS, na verdade, para mim, é a realização de um dos sonhos que a gente sempre tem, de fazer com que todas as instituições, entidades católicas das várias áreas, elas possam se reunir entre si para pensar rumos comuns e ver a melhor maneira de ser igreja a partir do trabalho de cada uma delas e, ao mesmo tempo, num futuro, interagir com as outras instituições. Porque se, por exemplo, a gente parar para pensar um pouquinho, você não tem como trabalhar a saúde só saúde. Você vai ter que trabalhar a saúde no âmbito da educação, no âmbito da vida social, da organização das pessoas. E isso, evidentemente, que são coisas para serem feitas passo a passo e que esse passo talvez tenha sido dos mais importantes, até para servir de exemplo, né? Porque às vezes cada uma das instituições de saúde que um dia tiveram vinculadas à igreja e que com o passar do tempo foram se sentindo isoladas, sozinhas, acabaram muitas vezes perdendo o dinamismo e a força, muitas delas até fechando, talvez por esses motivos, por não ter uma instituição ou uma organização que pudesse servir de apoio. Eu agora há pouco acompanhava a votação de uma série de itens. E foi impressionante como, quando se falava de estar juntos, de ver projetos comuns, de ver planejamento de futuro, quase a maioria da Assembleia, 100%, votou a favor de que era necessário. Então, eu vejo com muita alegria a criação dessa associação das entidades católicas de saúde como algo muito positivo e que, no fundo, vai de encontro àquilo que é o anseio do Santo Padre, né? Porque o tempo inteiro ele quer colocar todas essas instituições a serviço do ser humano que está aí, principalmente os que estão lá na ponta sofrendo com mais necessidades. E pode ser também um caminho para a sustentabilidade dessas entidades, né? Eu fico pensando sempre que hoje não tem como desvincular essa realidade. Quer dizer, você tem uma instituição, em que área seja, ela vai ter que parar para pensar de que forma ela vai se manter para ser perene. Você consegue, muitas vezes, de uma forma assim muito, muito momentânea, ter uma instituição. Mas se ela não pensa no futuro, ela acaba com o passar do tempo. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é famélica, não é? Quer dizer, ela ao mesmo tempo que ela produz instituições aos borbotões, ela também não capacita para que essas instituições permaneçam perenes, né? Dando continuidade aos trabalhos que vão sendo feitos. Então, eu penso que uma associação como essa, os 3 itens apareceram nessa pesquisa, pensar na unidade delas, na organização delas, no trabalho de estarem se ajudando mutuamente no processo de permanência e, ao mesmo tempo, começar a pensar também de como encontrar elementos para garantirem a sustentabilidade de cada uma delas. Ok. Nós vemos hoje no mercado grandes redes de saúde. A associação ela também vai ser mais uma rede, só que ela tem um trabalho diferencial, né? É importante esse trabalho filantrópico. Eu fico pensando sempre que, na sociedade, a grande maioria das instituições, elas têm uma finalidade, muitas vezes, só lucrativa, só empreendimento, né? E por trás das entidades de saúde vinculadas ou ligadas à igreja,
elas devem ter um pressuposto que é a assistência às pessoas mais empobrecidas. Ontem, tanto na fala do cardeal Turkson, como depois na fala do Frei Francisco, foi ficando muito presente, não é? As primeiras instituições de ação em relação à saúde das pessoas nascem num ambiente católico, né? No ambiente da igreja. E sempre a ponta eram os mais fracos, eram os mais pobres, eram os mais necessitados. Por quê? Porque também na sociedade do passado e do presente, os que tinham bens, os que têm uma situação econômica melhor, esses já têm caminhos de cuidar da sua própria saúde. E os da ponta? Ou sobra para o Estado, que no caso brasileiro está quase que falido, não é? Se não falido totalmente, e as instituições que estão em busca de lucratividade. Então, na verdade, as pessoas ficam na ponta. Então a gente fica pensando sempre que quando a gente tem uma instituição católica que tem como finalidade a área da saúde, e eu vejo isso muito, tanto na Casa de Saúde São José, eu fui pároco de uma igreja, onde foi montado uma clínica de atendimento à população pobre da favela, e quem bancava os custos era a Casa de Saúde São José. Né? Então eu fico vendo, né, na ação delas, na ação do hospital que está radicado lá na usina, que é conduzido pelo grupo, pela congregação do Frei Francisco, e que tem esse